2018, um ano que mudaria a política brasileira para sempre. Num cenário de profunda crise econômica, escândalos de corrupção e desconfiança nas instituições, o país elege um presidente até então improvável. Um deputado federal conhecido por declarações polêmicas, com pouco tempo de TV e sem o apoio da grande mídia ou de grandes partidos. Mas afinal, como Jair Bolsonaro venceu as eleições presidenciais em 2018? Neste vídeo, você vai entender cada passo dessa trajetória, da crise que enfraqueceu o sistema político tradicional, a rejeição ao PT, da força das redes sociais ao impacto das fake news, da facada à vitória nas urnas. Prepare-se para mergulhar em um dos capítulos mais intensos da história política recente do Brasil. Para entender a vitória de Jair Bolsonaro, precisamos voltar a 2014. Naquele ano, Dilma Rousseff foi reeleita presidente da República em uma disputa acirrada contra Aécio Neves. Com pouco mais de 51% dos votos válidos, a vitória do PT foi apertada e a desconfiança entre os eleitores aumentou. Nos meses seguintes, o Brasil mergulhou em uma grave crise econômica. O PIB encolheu, a inflação disparou e o desemprego atingiu milhões de brasileiros. A sensação era de estagnação e a população passou a exigir mudanças urgentes. Ao mesmo tempo, a Operação Lava Jato trazia à tona um gigantesco esquema de corrupção, envolvendo estatais, empreiteiras e políticos de diversos partidos, com destaque para nomes do alto escalão do PT. Em resposta, milhões de pessoas foram às ruas em protestos massivos, especialmente em 2015 e 2016. O grito de "Fora Dilma" ecoava por todo o país. A pressão levou ao impeachment da presidente em agosto de 2016 por crime de responsabilidade fiscal. Seu vice, Michel Temer, assumiu a presidência, promovendo a estabilidade, mas seu governo enfrentou rejeição recorde, denúncias de corrupção e a continuidade do desemprego. A política institucional estava em frangalhos, e nesse vazio surgia espaço para um nome até então subestimado. Jair Bolsonaro era deputado federal desde 1991. Durante a maior parte de sua carreira, esteve às margens dos grandes debates e longe das diferenças partidárias. Era visto como figura folclórica, um político militarista com falas duras contra o comunismo, defensor da ditadura e da pena de morte, e alvo constante de críticas por declarações consideradas misóginas, racistas ou homofóbicas. Mas com a ascensão do antipetismo e da desilusão com a classe política tradicional, Bolsonaro passou a representar algo diferente para muitos brasileiros, alguém que dizia o que pensava, que não tinha rabo preso com grandes partidos e que prometia uma política de tolerância zero com a corrupção. Nas redes sociais, principalmente no Facebook, ele passou a ganhar seguidores fiéis. Enquanto os políticos tradicionais ainda dependiam da televisão, Bolsonaro já conversava direto com o eleitor pela internet. Entre 2016 e 2018, ele fez viagens constantes pelo país, sempre com recepções calorosas em aeroportos e reuniões lotadas em igrejas evangélicas, universidades e quartéis. Aos poucos, se consolidava como candidato da direita. Em 2018, filiado ao nanico PSL, Bolsonaro lançou sua candidatura à presidência, sem coligações robustas, sem tempo de TV, sem grandes alianças, mas com uma base fiel e barulhenta nas redes sociais. A eleição de 2018 foi atípica em muitos sentidos. Ela foi a primeira eleição presidencial desde a proibição do financiamento empresarial de campanhas, ou seja, candidatos precisavam se virar com autofinanciamento, doações de pessoas físicas e os fundos públicos eleitoral e partidário. A campanha também foi mais curta, 45 dias para o primeiro turno. O tempo de TV foi desigual. 90% do tempo era distribuído conforme o tamanho das bancadas na Câmara dos Deputados. O PSL de Bolsonaro ficou com menos de 10 segundos por bloco. Em contrapartida, a internet teve um protagonismo inédito. Campanhas via WhatsApp, vídeos de YouTube, lives no Facebook. Foi a primeira eleição 100% digital da história brasileira. Ao todo, 13 candidatos disputaram a presidência, entre eles Ciro Gomes, do PDT, Geraldo Alckmin, do PSDB, Marina Silva, da Rede, João Amoedo, do Novo e Henrique Meirelles, do MDB. E o PT? Inicialmente, lançou Lula como candidato, mas Lula estava preso, condenado em segunda instância. O TSE indeferiu sua candidatura com base na lei da ficha limpa. Em seu lugar, entrou Fernando Haddad, ex-prefeito de São Paulo, tendo como Manuela Dávila, do PCdoB, como vice. Mas o tempo perdido custaria caro.
Bolsonaro já liderava nas pesquisas entre os eleitores antipetistas, e o PT ainda lutava para reorganizar sua campanha com Haddad. Em 6 de setembro de 2018, em Juiz de Fora, Minas Gerais, Bolsonaro foi esfaqueado por um homem durante um ato de campanha. A cena foi gravada e rapidamente viralizou. Internado em estado grave, ele foi submetido a múltiplas cirurgias e ficou semanas fora das ruas. Impossibilitado de participar de debates e eventos presenciais, Bolsonaro concentrou sua campanha nas redes sociais, com lives diárias, vídeos curtos e mensagens diretas ao eleitor. A facada teve um efeito político gigantesco. Bolsonaro foi visto como vítima de um atentado político. Recebeu apoio e solidariedade de eleitores até então indecisos. Ganhou destaque na mídia nacional e internacional e consolidou sua imagem de combatente, um soldado ferido, na guerra contra o sistema. Mesmo hospitalizado, sua campanha não perdeu o ritmo, pelo contrário, cresceu. O fenômeno Bolsonaro não se explica sem as redes sociais. Durante a campanha, grupos organizados formados por influenciadores digitais, youtubers, ex-militares, líderes evangélicos e apoiadores espontâneos se encarregaram de difundir mensagens, memes, vídeos e slogans com velocidade impressionante. O WhatsApp se tornou o campo de batalha central. Pesquisas apontam que 12 milhões de brasileiros compartilharam fake news políticas durante a eleição. Ambas as campanhas foram acusadas de disparos em massa, mas as mensagens pró-Bolsonaro dominaram os grupos. O medo do comunismo, o receio da ideologia de gênero, o apoio ao armamento civil e a intervenção militar mobilizaram uma parcela significativa do eleitorado. Vídeos falsos, montagens e notícias não verificadas moldaram a opinião de milhões. O PT tentou reagir, mas não conseguiu conter a avalanche digital. Em 7 de outubro de 2018, 117 milhões de brasileiros foram às urnas. O resultado foi chocante. Bolsonaro teve 46% dos votos válidos, Haddad, 29%. Ciro Gomes ficou em terceiro, com 12%. Bolsonaro ficou a apenas 4 pontos percentuais de vencer no primeiro turno. Foi a maior votação de um candidato em primeiro turno desde 1994. Era a consolidação de uma nova força política, a direita conservadora. Durante o segundo turno, o clima se intensificou ainda mais. Com a autorização médica controversa, Bolsonaro recusou-se a participar de debates. Foi a primeira vez desde a redemocratização que não houve debate entre os dois finalistas. Haddad tentou se representar como um nome moderado, defensor da democracia e dos direitos sociais, mas enfrentava a rejeição histórica ao PT, alimentada por escândalos e pela campanha adversária. Bolsonaro, por outro lado, manteve o discurso duro contra o PT, a corrupção e a esquerda. Suas lives batiam recordes, seu nome era o mais buscado nas redes e o apoio nas ruas, visível. No dia 28 de outubro, o Brasil foi às urnas novamente. Com medidas de segurança reforçadas, Bolsonaro votou no Rio de Janeiro, cercado por militares e usando colete à prova de balas. Às 19 horas e 25 minutos, o TSE anuncia o resultado. Jair Bolsonaro, com 55% dos votos válidos, era eleito presidente da República. A vitória marcou uma reconfiguração profunda do sistema político brasileiro. A eleição de Jair Bolsonaro foi o resultado de uma tempestade perfeita. Uma crise política sem precedentes, a falência do centro político, a rejeição ao PT, o uso estratégico e massivo das redes sociais e a construção de uma figura pública que se apresentou como antissistema. Mais do que uma eleição, 2018 foi um reflexo do Brasil partido ao meio e o início de uma nova era, marcada pela polarização, pelo embate nas redes e pela emergência de novas formas de fazer política. Se você gostou desse mergulho na eleição de 2018, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Comente aqui embaixo, você votou em 2018? O que achou do resultado? E não se esqueça, história recente também é história. Entender o passado é essencial para lidar com o presente. Até a próxima!